Melhor, a gente faz junto. Sicredi, gente que coopera, cresce. Todo sábado, à 13h, muita ginga, muito ritmo e muita alegria. Roda de Samba, com Motinha e seus convidados. A verdadeira música popular brasileira pede passagem. Roda de Samba, todo sábado, após o Povo no Rádio. No Prato Quente Restaurante, você tem atendimento self-service com grande variedade em misturas, saladas, acompanhamentos e todas as quartas e sábados a deliciosa e tradicional feijoada. Convênios com diversas empresas. Utilize nosso serviço de Disque Marmitex. Ligue 12 4141 0400. Ou pelo nosso WhatsApp 997974957. Aceitamos seu cartão Mastercard, Elo, Visa, Vale Refeição e Vale Alimentação. Prato Quente Restaurante, Rua Siqueira Campos, 507, Centro, São José dos Campos, São Paulo. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. Rádio e TV Imprensa, 100% digital. Está entrando no ar. O Super Jornal. O Super Jornal. O Super Jornal. Com Carlos Roberto Monteoliva. Sábio não é aquele que demonstra sabedoria em suas palavras, mas aquele que demonstra sabedoria em seus atos. Muito bom dia, estamos iniciando aí nesse feriado, dia de São José, né? Nessa segunda-feira, 19 de março, mais um Super Jornal pela Rádio TV Imprensa. Ao meu lado aqui, o nosso companheiro de rádio, Roberto Kiko. Bom dia, Roberto. Bom dia, Monteoliva, bom dia, Ciro, bom dia a todos os ouvintes do programa Super Jornal, aqui da Rádio e TV Imprensa. Também ao nosso lado é o nosso comentarista das segundas-feiras, Ciro Bodezan. Bom dia, Ciro. Bom dia, amigos ouvintes e telespectadores da nossa grande Rádio TV Imprensa. Estamos aí moldando, pautando muitos órgãos de comunicação por aí. Bem, ontem foi um dia de festa, possivelmente dia de festa na Rússia, né? O presidente Vladimir Putin foi reeleito presidente da Rússia ontem com uma ampla vantagem em relação aos adversários. No poder desde 1999, Vladimir Putin terá um mandato até 2024. Essa madrugada, já aí com mais de 77%, quase 78% dos votos válidos, né? Ele teve mais de 56 milhões de votos. Esse número supera o seu recorde, que era em 2004. Em 2004 ele teve cerca de 49 milhões de votos, agora 56 milhões de votos, e nós acompanhamos ontem pela imprensa internacional, quando ele fez um discurso, embora numericamente estava reeleito, né? Mas ainda faltava o fechamento das urnas. Ele colocava que pretende fazer um pouco mais e melhor pela Rússia. Ciro, dá para fazer um pouco mais, um pouco melhor? O primeiro ato do Putin lá na Rússia é aumentar a idade da previdência de aposentadoria, porque lá é 60 e 55 anos, eles têm que aumentar para 65 e 62. Então lá pode, aqui não? O primeiro ato, quer dizer, o mundo todo está aumentando, nós não queremos aumentar, pelo contrário, se der para diminuir, a gente diminui. E isso daí é um privilégio da classe alta do funcionalismo, embora eu seja funcionário público, e eu sou funcionário público federal aposentado, mas eu fiquei até 70 anos de idade trabalhando. E o pessoal não quer ficar muito tempo, quer ficar pouquíssimo tempo. Se der para ficar 20, 15 anos, eles querem ficar 20, 15 anos e não querem trabalhar mais. Então, o que acontece? Como a população está
está aumentando muito a sua idade média, é necessário que a Previdência também se adeque. No mundo todo está se adequando, só que no Brasil que não pode. Bom, o pessoal quer emprego e não quer trabalho. Mas, o Roberto Kiko, o Putin também, ontem, ele comentando, né? Ele se dirigiu ao Ocidente e afirmou, né, com muita veemência, que as acusações contra a Rússia pelo envenenamento em Londres de um ex-espião duplo, desertor, ele colocou, abre aspas, são mentiras, lixo, bobagens, fecha aspas. E assegurou que o seu país, também abrindo aspas, destruiu todas as armas químicas, fecha aspas, conforme os tratados internacionais. E houve uma troca de farpas, né, entre o Reino Unido e a Rússia, né? Mandaram embora alguns embaixadores russos de Londres 23, né? E mandaram alguns embaixadores de Londres expulsos da Rússia. Como é que você vê isso, Roberto? Isso aí para mim, no meu modo de ver, é apenas uma estratégia assim de marketing, né? Certo? São políticos que, através disso, se sobressaem nas mídias internacionais. Mas o cara morreu também, né? Mas infelizmente teve morte, né? Teve por envenenamento. Mas isso aí, como sempre, vai ter aquele calor da discussão e daqui a pouco passa tudo e volta tudo ao normal. Isso é o que eu vejo, entendeu? Bom, há algumas pessoas ligando para cá dizendo o seguinte, né? O Roberto Kiko sendo entrevistado no programa. É que, na verdade, nós estamos iniciando hoje, nessa segunda-feira, uma série que foi titulada de Os Comunicadores. Então a gente vai, de vez em quando, trazer uns companheiros comunicadores aqui da Rádio TV Imprensa para opinar sobre vários assuntos e falar também sobre o seu programa, sobre o seu projeto, sobre o seu trabalho aqui na Rádio TV Imprensa. E hoje o Roberto Kiko, que apresenta aos domingos Japan Pop Music. Eita, que bonito, hein? Como é que está o programa, Roberto? O programa está, graças a Deus, está cada dia mais, cada semana mais, né? Estamos tendo uma aceitação muito boa, não só dentro da colônia japonesa, mas eu tenho recebido muitos comunicados, muitas mensagens de congratulações e dizendo que realmente a música japonesa também, como as outras músicas, né? São músicas bonitas, mas que não eram muito divulgadas. Então eu tive justamente essa ideia, esse meu projeto, de fazer uma divulgação da música japonesa aí pela mídia, e o Ferreira Leite me convidou e eu aceitei de pronto. Tá? E com isso aí, não só na região de São José do Vale, mas a divulgação, né, através da mídia social dos amigos, está fazendo bastante divulgação e estou recebendo várias mensagens de congratulação. Que bacana. Isso é muito legal para mim. Bom, lembrando que, né, como ele colocou, não só a música japonesa, né, mas nós temos um programa de música francesa, nós temos um programa de música italiana, nós temos o Moacir Franco, aquelas canções maravilhosas, enfim, uma programação ampla realmente, né, abrangendo toda a população, vamos dizer assim. A gente tem feito algumas viagens, eu gosto bastante de passear, Roberto, e a gente vê que falta realmente a divulgação, porque se a gente vai numa festa como tem lá no Bunkyo em Jacareí, né? Festa dos imigrantes, que é japonesa, a gente vê as pessoas interessadas, participativas, não os japoneses, mas a população não japonesa, participativa, entusiasmada, vibrando com as apresentações japonesas. Aqui em Campos do Jordão também, né? Na festa Cerejeira em Flor, que é final de julho, agosto, né? Fim de julho, começo de agosto. A gente vê um não japonês, vamos dizer assim, que é a grande maioria, né? Entusiasmado e participativo. A gente vai numa festa da uva, por exemplo, que é a colônia italiana, a gente vê os não italianos também vibrando. Então o que faltava realmente, porque agora a Rádio TV Imprensa está cobrindo essa lacuna. A divulgação de outras culturas, de outras músicas, para que todo mundo possa tomar esse conhecimento. Sem dúvida nenhuma. Foi uma iniciativa, uma ideia do Ferreira, que acho que está agradando muita gente. Tem realmente divulgado as lindas músicas francesas, né? Francesa. Com Alain, músicas italianas com Oswaldo Consiglio. E realmente, e também comigo, veio a fechar, né? Não digo fechar porque ainda há a possibilidade de outros países também ter seus programas exclusivos, para divulgar realmente a beleza da cultura, a beleza da música, né? Certo? Maravilha. Ciro Bodesan. O Ciro, pelo sobrenome, ele deve ser japonês, né?
Shiro. Shiro, Shiro, é o nome, não é sobrenome, é o nome, Shiro. Ciro, e aí, Ciro, o que você acha dessa abertura que a Rádio TV Imprensa está dando para outras culturas? É muito importante porque o estado de São Paulo é uma mescla de descendentes. Existem descendentes de italianos, descendentes de japoneses. Você, por exemplo, vai em São Paulo, existe um bairro japonês, uma Liberdade. Ali. Você tem cidades italianas, como Passa Quatro, aqui em São Paulo, Santa Rita do Passa Quatro. Você tem cidades alemã, gozada alemão, acho que não tem assim uma mais o sul, alemã, né? aqui Mais em o São sul, Paulo. né? Mas você tem várias holandesa, né, colonizações holandesas. Lá em Olambra, né? Em Olambra, exatamente, bem lembrado. Então o grande versatilidade e a grande progresso se deve exatamente ao pessoal de outras nacionalidades que vêm. Se você fizer uma análise com os Estados Unidos, os dois maiores estados americanos, são os três maiores estados americanos economicamente. Um é Nova York. Nova York, você pega as cidades de Nova York, são quase todos de nome italiano. Existe Siracusa, Utica, Roma, e uma série de coisas. Se você pega, por exemplo, na Califórnia, existe San Diego, não sei o quê, no Texas também. Parece que os estados que foram melhores dos Estados Unidos são aqueles estados que têm uma miscigenação nacional de várias populações. E o japonês aqui no Brasil, ele trouxe uma grande coisa, como é que se diz? Um grande desenvolvimento na agricultura, porque o japonês ele está acostumado com um clima diverso no seu país e ele procura aproveitar todo o canto e todas as coisas e ter a maior produtividade possível. E ele trouxe isso daqui para cá, principalmente para os hortifrutigranjeiros. Você pega que os grandes plantadores de hortifrutigranjeiros são japoneses ou descendentes de japoneses. Eu acho muito interessante essa miscigenação, porque o país que recebe, ele evolui aprendendo com a cultura, com as coisas no bom sentido, né, que vem de fora. E aqueles que vêm de fora também evolui se adaptando àquilo que está no local para onde ele foi. Isso, todo mundo cresce, todo mundo evolui, né, Roberto? Correto, exatamente, né? Porque essa troca de conhecimento, né, é que fez, vamos dizer, da parte do estado de São Paulo para baixo, né, vamos dizer assim, onde houve maior número de imigrantes, né, que fez com que tivesse mais desenvolvimento antes da fase industrial, justamente porque teve essa troca de conhecimento, mais adaptação daqueles que vieram lá dos países frios, né? E teve que adaptar a um clima ideal, e disso surgiu todo esse desenvolvimento na parte de agricultura, na parte de pecuária. E os japoneses que vieram para o Brasil, eles eram japoneses estudados. Por exemplo, eu, com 8 anos, 9 anos de idade, o meu melhor amigo era o Mário Takano, que era Keneshi Takano, mas tinha o nome português de Mário Takano, lá em Guararema. E eu frequentava muito a casa deles, eles plantavam tomate. E o japonês dá muita atenção ao professor. O pai do Mário Takano, ele andava uns 2, 3 quilômetros com uma caixa de tomate nas costas e vinha trazer tomate todo fim de semana para todos os professores da escola. Isso já é praticamente uma tradição da família japonesa de oferecer algo, né, em troca como um agradecimento, em troca de alguma coisa. No caso dos professores, o conhecimento, né? Segundo o Silvio consta, a única pessoa, a única profissão, o único profissional que não se curva perante o imperador é o professor, né? É a classe de professores no Japão, né? Porque só há imperador se houvesse um professor, né? E outra coisa interessante é o seguinte, a casa do Takano era uma casa simples, mas tinha muitos livros lá. E ele era um leitor fanático do Lincoln, ele era
tarado pelo Lincoln. Falava no Lincoln, na Sarah Lincoln e tudo, quer dizer, então um simples agricultor que vivia quase descalço, naquele tempo não tinha muito calçada, etc. Tal. A casa o chão era de barro, de terra batida, né? Terra batida. Tal. E o camarada falar em Lincoln, em Sarah Lincoln, falar o que fez o Lincoln, o que fez a Sarah Lincoln, e aqueles livros japoneses da cultura do tomate, a melhoria do tomate, como é que ele fazia para melhorar o tomate, tudo etc. Então aquilo lá me calou profundamente, a família toda trabalhando no tomate, quer dizer, eles plantavam de dia e à noite eles colhiam e punham nas caixas. No dia seguinte poder vender. Mas a gente falava, o Ciro citou uma situação aqui bastante interessante, chão de terra batida, mas talvez fosse o melhor, né? Porque você descalço num chão de terra batida, você descarrega realmente. Por R$1, em qualquer estabelecimento de São José dos Campos, em qualquer papelaria, você compra um lápis por R$2 ou R$3, ou aquele tal giz que custou uma certa quantidade lá, tá? Não colou, o povo não colou aquilo lá foi o tiro no pé que o PT deu. E eu sei de fontes limpas que o Carlinhos não era favorável àquilo lá, que me contaram, e que veio uma imposição do partido. Bom, voltando no assunto dos rombos da prefeitura, o Ciro colocou que São José passa a ser bom pagador, classificação B, mas ainda não é fruto do atual trabalho. Dizem que fruto, né? Não dá tempo, né? É fruto do trabalho anterior. E ele era mau pagador de um fruto de um trabalho anterior a Carlinhos Almeida na prefeitura de São José dos Campos. Porque não dá para você falar hoje, nós estamos em fevereiro, em março. Esse ano, São José dos Campos é bom pagador. Não dá para falar isso. Segundo consta segundo o secretário das Finanças de São José dos Campos, ele diz que só de coisas lá dentro da prefeitura, do gerenciamento da prefeitura, ele conseguiu economizar de 30 a 50 milhões, uma coisa assim. Só de bom gerenciamento lá dentro. Bem, e o Carlinhos Almeida também, ainda para o Ferreira Leite, admitiu que está inclinado a aceitar um convite para se lançar candidato a deputado federal nas eleições agora em outubro. Né? É a primeira vez que Carlinhos admite publicamente a possibilidade de voltar a disputar uma eleição. É bom lembrar que ele foi vereador, foi deputado, né? E prefeito de São José dos Campos. Ele coloca da seguinte forma: estou bem inclinado a aceitar um convite para ser candidato a deputado federal, mas ainda estou conversando com algumas pessoas. Estou refletindo sobre isso. Comentando em seguida uma possível dobradinha com o vereador Wagner Balieiro, do PT, a deputado estadual. A dobradinha é natural, mas temos que reconhecer, dobradinha é o eleitor que faz com as suas escolhas. Roberto, realmente, se nós voltarmos a ter, né, mais um deputado federal, nós temos o Cury, né? Mais um federal, seria importante para a região e para São José. Mais um não, eu acho que tem que ter vários deputados, tanto federal como estadual, né, para fortalecer toda a região do Vale do Paraíba. Aqui no Vale do Paraíba nós só temos 2 deputados estaduais e um deputado federal. Aliás, 2 também, dois deputados federais e 2 deputados estadual. Por quê? Eu faço sempre uma comparação, por exemplo, com as cidades localizadas ao longo da rodovia Anhanguera, rodovia Washington Luiz. Por quê? Você nessas rodovias você tem Limeira, Pirassununga, Ribeirão Preto, e por outro lado você tem Rio Claro, São Carlos, Araraquara, até São José do Rio Preto, e cada cidade praticamente tem um deputado, certo? Ao longo dessa rodovia. Agora, se você junta a força desses deputados lá na Assembleia, por exemplo, essa região tem muito mais força que o Vale do Paraíba, que só tem 2 representantes. Então, numa hora da briga, vamos, entre aspas, né, no bom sentido, junto ao executivo lá, ao governador, quem tem mais força? O governador da própria região do Vale do Paraíba, e as outras regiões têm muito mais força do que o Vale do Paraíba. Pela presença parlamentar, tá certo? Então, a população do Vale do Paraíba, não é só São José dos Campos, Vale do Paraíba tem que se unir, independentemente do partido, o pessoal tem que se unir e não votar
nesses aventureiros que vêm aqui na região, ficar pedindo voto só na época da eleição, depois vai embora e esquece da região. E trabalha para outra região. Exatamente. Mas aí, isso. essa miscigenação que nós falamos há pouco, que é benéfica, neste caso específico, ela não torna-se maléfica, porque nós temos aqui em São José dos Campos, principalmente, vamos falar de São José, né? Nós somos gente de várias cidades, de várias regiões. Vamos falar só em estado de São Paulo. Várias regiões do estado de São Paulo. E de repente a pessoa que vem de uma região de Ribeirão Preto, por exemplo, vem morar para São José, constitui família aqui, está trabalhando aqui, passa a ser um joseense de coração, né? Sim. Ele tem parentes, tem laços com Ribeirão Preto. Continua de tendo. repente, trazendo um candidato que tem esse lastro com ele em Ribeirão Preto, por isso acaba pulverizando. Eu penso que mais ou menos, e essas são uma das formas, né? Olha, eu até concordo com você, mas o que me deixa muito triste, Montilivo, é que a gente já trabalhou para alguns candidatos na cidade, mas o que me deixa triste mesmo, triste, é os eleitores, na hora dos votos, pegarem aqueles papeizinhos no chão, falarem, achei meu candidato. Isso O é último papelzinho que ele pega, né? o último papel que pega no chão, fala, eu vou votar nele. Quer dizer, está brincando com ele mesmo. Tá Porque certo? para começar, o candidato que joga papel no chão não é digno de Primeiro, já não merece o voto. voto. Exato. Agora, pior é quem pega aquele papelzinho no chão e vota nesse candidato. Isso que me entristeceu, me deixou muito triste quando vi aquilo lá. Bem, ainda repercutindo pelo blog, né, do nosso amigo, companheiro Elcio Costa, o blog 2 Pontos, né, uma situação bastante interessante. Eu só posso aqui felicitar e abraçar o Carlinhos de Almeida, porque após ele ser, não vou dizer derrotado, após a vitória do Felício Ramudi nas câmaras, nas eleições, o Carlinhos voltou a trabalhar no seu antigo emprego, na Caixa Econômica Federal. Ele ingressou com concurso público no final dos anos 80, ele estava licenciado sem vencimentos durante o período em que ele cumpriu aí todos os mandatos eletivos, né? E uma outra coisa que o Carlinhos falou também é que ele gostaria de voltar a dar as aulas, porque ele é professor de História e Geografia, não conseguiu ainda. Mas me chamou muito a atenção isso, o Ciro e o Roberto, essa humildade dele, né? Terminou, ele foi deputado federal, foi prefeito da capital aqui do Vale, da maior cidade da nossa região, voltou a trabalhar, inclusive quando a Meira Naomi esteve conosco no nosso Super Jornal, a gente comentou a respeito da presença do Carlinhos e falou, ele só pode vir no sábado porque ele bate ponto, ele bate cartão. Porque tem muitos aí que levam a política como profissão. A profissão dele, não. Ele é professor e é funcionário público da Caixa Econômica Federal. Bom, Monte Oliva, vendo o que o Kiko falou e que você falou aí, nós temos uma população de 2.500.000 no Vale do Paraíba. Eu estava fazendo umas contas assim, se nós tivermos 50 milhões de habitantes no estado de São Paulo, que deve ser mais ou menos o que nós temos, nós teríamos que ter 5% dos deputados. Então nós teríamos que ter a Assembleia Legislativa de São Paulo, são 94 deputados. Desses 94 deputados, nós teríamos que ter 5 deputados. 5. A região de Campinas, ela elegeu 6 deputados federais e 6 deputados estaduais. E é menor que a nossa, é isso? Não, ela tem mais ou menos o mesmo tamanho, mas veja a quantidade que tem. Nós temos deputado federal, né? Dois deputados federais e deputado estadual, nós devemos ter 2 também. 2. Então você vê que nós somos realmente o que o Kiko falou. Nós temos o padre Afonso Lobato e o Hélio, né? Shimoto. Realmente o Kiko falou é uma realidade estatística, tá certo? Bom, e você pode acompanhar aí todas essas informações do Carlinhos sobre vários assuntos aí no blog 2 Pontos, do nosso amigo, nosso companheiro aí, Elcio Costa. Mas lembrando o seguinte, nós estamos aí nessa série dos comunicadores, e eu queria pedir para o Jodel colocar aí a chamada do programa já para o Pop Music, para que durante a semana você que é ouvinte do nosso Super Jornal também conheça um pouquinho essa chamada. Quando você ouvir essa chamada, você já sabe, Roberto Kiko vem aí. A arte e cultura japonesa são destaques no seu final de... Japan Pop Music. Japan Pop Music. Todo domingo, às 9 da manhã,
na Rádio e TV Imprensa. A apresentação de Roberto Kiko. Roberto, nós temos aí, infelizmente, a música popular brasileira está caminhando para um abismo, né? Mas quais setores a gente bem pode dizer que hoje nós temos grandes nomes? Porque os grandes nomes da música popular brasileira são os antigos nomes, né? Sem dúvida. E quais são os grandes nomes da música japonesa na atualidade? Olha, existem duas categorias vamos dizer, de pessoas que têm uma fama lá, né? São os cantores já de meia geração para trás, né? Que são os cantores do tipo de música chamado enka. E temos as novas gerações, que são diversos cantores e que cantam música mais modernas, mas que também têm a habilidade de cantar as músicas antigas. Então, os japoneses têm essa preocupação também de não perder as músicas raízes também. Então, se você ficar assistindo a TV NHK, você vê muitos cantores novos, idades mais novos, mas cantando também as músicas antigas, já numa orquestração diferente, né, com arranjos diferentes, mas sempre buscando também, resgatando as músicas antigas. Além dessas músicas pop, que realmente tem muito sucesso no Japão. Então, em termos de nome, nós temos vários nomes aqui que fica até difícil ficar mencionando um por um aqui. Nós acompanhamos aí o último Festa dos Imigrantes em Jacari, né, que era no Bunkyo, que é organizada pela colônia japonesa de Jacari, eu penso que também da região, né, todos se irmanam nisso aí. Nós tivemos aí, me fugiu o nome agora, se você lembrar, Roberto, me lembre, por favor, me socorra aqui. Mas ele é um cantor que tem várias participações de programa de televisão e usa muito karaokê, né, mas estritamente comercial. É uma tendência na música japonesa? Porque ele cantava uma música, oferecia macarrão, cantava outra, oferecia uma camiseta, e estritamente, ele é um comunicador. É o Joe Hirata. Joe Hirata. Isso. E ele partindo bem para o lado comercial da coisa. É o caminho que a música japonesa está trilhando? Isso é uma particularidade dele, né? Do Joe Hirata aqui no Brasil. Que diferentemente lá do Japão, né? O Japão realmente tem a preocupação, a mídia é muito forte lá no Japão, mas você não vê essa parte da distribuição de camisetas, essas coisas assim, lá você praticamente não vê isso nos shows de televisão, pelo menos, né? Que é a grande forma de mídia. Mas o Joe Hirata é um dos cantores aqui nascido em Maringá, no Paraná, e que tem feito muito sucesso aí nas festas, né? Festas nipônicas aí. Não, ele é um tremendo comunicador, uma pessoa carismática, realmente. Grande cantor. Aliás, ele foi vencedor de um concurso de canto amador lá no Japão. No Japão, E daí a fama que ele trouxe desse prêmio que ele recebeu, voltou, porque ele foi como Dekasegi. Como é que é? Dekasegi, né? Dekasegi são pessoas que, pela dificuldade de trabalho aqui no Brasil, vai para o Japão, se aventura a trabalhar em fábricas, principalmente em fábricas, né? E lá ele procurou o caminho dele, né? Porque o negócio dele é cantar. Sim. Então ele procurou o caminho, ele encontrou, ele foi vencedor de um concurso de cantores amadores estrangeiros. Aí com isso aí ele retornou aqui no Brasil e achou o caminho da música aqui no Brasil. Porque a gente está acostumado a ver o japonês assim, certinho, durinho no palco, cantando, as manifestações são bem retas, né? Ele não, ele é bem eclético, muito... É interessante. Uma presença de palco incrível ele tem. Eu falava Dekasegi, ele é Dekasegi, como é que é? Dekasegi, né? Dekasegi. Eu falava Dekasegi. Bom, mas eu estava vendo vocês conversando, muito interessados sobre a conversa, tá? E existe um negócio muito interessante. O cantor brasileiro faz sucesso no Japão. Muito. E as modelos brasileiras também fazem sucesso no Japão. É interessante isso daí. São duas profissões que fazem... E o jogador brasileiro também. Mas são as três profissões que fazem um sucesso danado no Japão brasileiro lá. Roberto, a música japonesa, ela ainda não conseguiu nos conquistar o Ocidente, na mesma proporção que a música italiana, por exemplo, que a música francesa. Por quê? A música japonesa, de uma forma geral, tem uma característica um pouco diferente das demais músicas, né? Ela é muito assim, vamos dizer, romântica,
e também mostram não muita alegria na sua forma. Mas uma alegria como nós conhecemos, porque Como é uma nós alegria conhecemos, japonesa, é isso. Tanto é que a música mais conhecida japonesa é o sukiyaki, aquele. Lara, la, 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 la. Você sabe que eu cantava isso em japonês, né? Eu tinha um negócio, qualquer dia eu vou trazer aqui para você, vou cantar em japonês, Opa. gravar e trazer para você. Mas, Que, aliás- Roberto, e aí, por que ainda não conseguiu nos conquistar ainda, os ocidentais? Justamente pelo tipo da música, né? Pela característica da música. Gosta de ouvir, mas como audição, até o pessoal gosta. Agora, absorver essa música é muito restrito, né? Então você vê 3 ou 4 pessoas brasileiros, né, que realmente gostam da música e cantam essa música. Então você tem aqui no Brasil algumas O pessoas sukiyaki fez sucesso mundial, né? o sukiyaki já foi uma música do Festival Internacional da Canção no Rio de Janeiro. Né? O cantor, o falecido Kyo Sakamoto, ele que veio aqui no Brasil na segunda edição do festival e defendeu essa música, o sukiyaki, mas na realidade o sukiyaki foi um nome adaptado só como facilidade para que o povo absorvesse essa música, porque o nome correto é o Eomuite, quer dizer, olhando para o céu. O Eu Moite, Tá Mas certo? tem uma versão, a que nós ouvimos aqui, a brasileirada, é versão ou a versão é japonesa? Não, o original é japonês. Original é É japonês. japonês. O que nós ouvimos é uma versão que nós temos aqui. Com o trio Esperança. Isso é da época do Ciro. É. Mas um japonês autêntico, né? Bem autêntico realmente, está nos dando o prazer da visita aqui, o nosso, como diz o Demerval, nosso xerife, Realmente. Ferreira Leite. Obrigado pela presença, Ferreira, dando um prazer aí de... Xerife, ele... É que você fala tanto, né? A gente consigo, fica até tá- acostumado falando xerife. Tá no ar, Jodel? Tá, né? Tá no ar. É o seguinte, não, o xerife, ele tá querendo fazer uma graça comigo, porque eu entrevistei o Carlinhos no sábado, ele tá querendo dizer que o xerife usa uma estrela. Entendeu? Ele tá fazendo uma alusão ao Partido dos Trabalhadores. Que cor que é? Você vê como é que são as coisas. Mas na verdade é o seguinte, eu estava falando a respeito dessa canção, uma canção que eu tocava muito no meu arquivo especial, mas eu acho que a grande dificuldade que a gente encontra quando a gente vai falar da canção japonesa, da cultura japonesa, é a grafia, né? A forma de se escrever. Como não se usa as letras ocidentais, a gente cria esse grau de dificuldade, porque quando você fala no francês, quando você fala no italiano e tal, queira ou não, mesmo que a pronúncia seja diferente, mas a grafia é a mesma. Agora, como é que chama essas letras japonesas? Só Como é que para chama ilustrar, Jodel, vê se você pega aqui. isso? Como é que chama Está isso? escrito aí? Carlos aqui, olha, em japonês. Na verdade, existem 3 grafias distintas. Não, uma já é difícil, né? Vai complicar. Exatamente. Eu estou reclamando de uma. O mais fácil chama-se. Kenji. O mais fácil é o Hiragana. Hiragana, Né? São formas de escrever são isso. formas da grafia. Depois tem o katakana. Katakana geralmente é usado quando escreve o nome do Carlos, do Roberto, do Mas Ferreira essas grafias podem se misturar? se misturam e Se misturam misturam. muito. E existe o mais difícil, que é originário da China, que é o kanji. Kanji. Kanji é aquela que está cheia de risquinho assim, que até os japoneses com mais alto índice de cultura, ao lado dessa grafia, né, desse ideograma de kanji, você tem que escrever em hiragana para dizer o que está escrito lá. Exemplo do meu nome, sobrenome, Kiko. Dá licença um pouquinho, só deixa, empresta esse papel aqui. Kiko. Apesar de... Aqui é K-I-K-K-O. K-I-K-K-O. Esse aqui é meu sobrenome japonês. Você fez um carimbo desse tamanho? É.
É um borrãozinho. Borrãozão. Só que é o seguinte, aí Você consegue para mostrar, Não Julião? consegue. Não dá, Nem não eu dá, consigo- né? Não dá. Eu não consigo nem enxergar. Consegue ler, né? na Mas é o verdade, tamanho, né? De repente se dá pra o fazer uma- japonês lê isso aí, não vai ler Kiko. Vai ler o quê? Vai ler Kameko. Ah, então tem essa Se a dificuldade sua da pronúncia. a né? pronúncia japonesa do Não, seu não. nome seria Kameko? Não. É Kiko mesmo. Kiko só mesmo. que teria que escrever Ki nessa primeira grafia aqui. Para saber que é Ki e não Kame. Quer dizer, então, Entendeu? quando eu É digo que é difícil. complicado, isso. Mas pra então, ele. mas chegando nesse ponto, viu, Monte Oliva, é para chegar a essa conclusão. Eu estava ouvindo aqui vocês falarem sobre a cultura japonesa. Eu acho que talvez a questão do acesso à cultura ocidental, esse é um grande grau de dificuldade, porque sem dúvida. o acesso é feito através da comunicação. Com uma comunicação difícil, dessa tão restrita, né, onde apenas a população dali entende, é muito complicado. Né? Roberto, a grafia só que é complicada para nós, mas a gramática também é, não? Porque segundo consta, as pessoas comentam, o idioma mais difícil é o português. Pois é. Aí não. Eu acho Como que, é que é? A grafia é difícil. Mas a gramática é mais simples do que. Simples. Agora, no Japão, existe, segundo me consta, existe uma classificação social pelo saber. Então, por exemplo, o camarada que sabe não sei quantos ideogramas desses, 1000 ideogramas ou 2000 ideogramas, 2000 e pouco. 2000 e pouquinho, ele é considerado um cara muito fraco. O que consegue ler de 2.000 a 10.000, é isso? Mas 2.000 a isso- 6.000 mas isso- é classe tá, média. entendi, E o entendi. muito Tá, tá. letrado, Tá, mas, o ô, Ciro, professor isso- é com 20 Isso, mil, 30 mil, isso sei se, lá. tudo bem, mas isso se reflete socialmente, economicamente também? Economicamente e Quer dizer, socialmente. se o camarada. Porque necessariamente é assim, nós vemos no Brasil pessoas muito inteligentes, pobres, e pessoas, umas aberrações cheias de dinheiro. Sim. Mas aí precisa ver como é que essas Então, aberrações conseguiram isso que dinheiro. eu quero saber exatamente isso. Se esse alto grau de conhecimento reflete socialmente, financeiramente para o cidadão. Não, eu acho que não chega nesse nível como nós temos aqui socialmente aqui no país. Porque a grande parcela da população japonesa são letrados, né? Em termos de escolaridade, a grande maioria. Há moradores de rua no Japão? Existem, como em qualquer país do mundo, existem Assim como tem nos moradores. Estados Unidos. Tem O, Mas é por opção. Por que por o opção? Ferreira, Porque é aqueles que não querem fazer nada mesmo. Não quer fazer nada. É. Tá, mas a assistência social lá funciona. Funciona. Recebe lá o seu auxílio lá, mora debaixo do viaduto por opção. Né? Tá, o analfabeto no Japão, existe o analfabeto no Japão? O índice de analfabetismo lá praticamente é zero, né? Certo? Porque até o nível o ensino básico fundamental é obrigatório no Japão. É obrigatório. O Kiko, pra você ter uma ideia, o Monte Oliva, o Kiko me apresentou um casal, a Mitiko e o Jorge Ikegami, que participaram do programa de televisão comigo, e quando ele levou o playback para eu ouvir, eu não entendi logicamente nada, né? Eu vi os arranjos ali, eu vi alguns tinha áudio, estava cantando, mas quando ele me apresentou o casal, ele até me perguntou, mas Ferreira, você não quer ouvir os dois cantarem antes? Eu falei, não quero ouvir. Por que eu não quis ouvir? Porque quando eu vi que eram dois senhores, era um casal já, maduros e tal, eu falei, não, vamos direto para cantar. E realmente eles foram gravar comigo lá e arrebentaram, cantaram muito. Por que a minha opção por não ouvir? Exatamente por saber que o japonês oriental, dificilmente ele se propõe a pagar mico. Dificilmente ele se propõe a pagar mico, principalmente diante de toda a colônia japonesa. Ainda mais um casal, o pessoal vai sério e tal. Então, às vezes eu fico vendo aqueles programas japoneses, tem um canal japonês que pega aí, né? NKK. Então, e eu fico ouvindo, não entendo nada, mas NHK. bacana que esse é um programa de calor, e o pessoal, muito respeitosamente, eles tratam mesmo quem, né? E eu acho engraçado o seguinte, aqui tem aquele negócio de abacaxi, o cara paga mico, e vai lá e faz palhaçada. Lá não tem isso não, né? O camarada que canta mesmo. Para se propor a ser cantor...
Ferreira, é Mas tem interessante. outros programas que tem. Que tem também. Tem os Chacrinhas. Chacrinhas. Com certeza. Tem os Ferreira Leite lá também. Tem. O povo no rádio não Tem. Viu? Se Mas tiver, a gente vai pra lá. Te leva pra lá. eu, em, Muito vai ficar feliz da Leva vida. pra lá. Sacaneiros, manda pra lá. em 1991, passou bastante tempo, eu num voo de Hong Kong para Tóquio, eu encontrei 2 japoneses brasileiros. E um estava no 4º ano da engenharia naval da Poli e o outro no 5º ano da engenharia naval da Poli. Então eu perguntei, mas o que vocês estão fazendo em Hong Kong e no Japão? Ele falou, bom, nós somos descendentes de japoneses, como você vê na nossa cara, né? Mas nós vamos ao Japão, a gente vem todas as férias no Japão para arrumar cadáver. Eles maquiavam o cadáver, deixavam o cadáver bonito para poder ser enterrado. Você quer arrumar e procurar, só no Rio de Janeiro. Agora, outra coisa interessante, daí eles me falaram o seguinte, eu falei, então vocês ganham bem aqui no Japão? Eu falei, não, ganhava bem para esse serviço. Mas eles me disseram uma coisa interessante, eles falaram que lá no Japão, eles eram considerados, que aqui a gente fala que é japonês, mas não tem, como é que se diz, não tem problema nenhum no convívio, que lá eles eram considerados meio ralé lá social. Por quê? Porque eles falavam o japonês de uma ilha e um japonês antigo e arcaico, então mostrava uma ineficiência cultural deles, embora seja um aluno de engenharia de a diferença no Brasil também é assim. O idioma direito só conhecia o japonês arcaico. Isso eles me falaram. Mas o Kiko, eu quero parabenizar você, o programa é muito bom. O Kiko é uma cria do Simãozinho, né? Parece. Uma grande figura. Uma cria do Simãozinho, e ele fazia o programa japonês lá dentro do programa Porteira Sertaneja. Era um contraste realmente que não tinha nada a ver, né? Nada a ver. Agora ele assumiu a própria personalidade, ele cortou o cordão umbilical do Simãozinho. Por isso que eu tenho contato com o Simãozinho triste, acanhado, acabrunhado. Mas tem encontrado com ele. Não, o Simãozinho a gente grande abraço, Simãozinho. Né? E agora aos domingos ele está aí, o Japan Pop Music, fazendo sucesso e tocando muito rock and roll, viu? Tá bom? A parte final é... Então, mas existe esse conflito do rock and roll japonês com a tradicional música japonesa? De forma nenhuma. Não? Música no Japão é uma coisa muito... Parabéns, Kiko, pelo programa. Obrigado mesmo. Aliás, a gente, como descendente de estrangeiro, a gente gosta de relembrar a terra dos nossos antepassados, né? Eu, por exemplo, como descendente italiano também, eu gosto muito das músicas. Ontem mesmo nós tivemos Tira frente do microfone. Ontem mesmo nós tivemos uma comemoração familiar e eu pude cantar umas músicas que a minha avó canta. Aliás, o Ciro é um grande músico, né? Tá vendo só? Checar no instrumento. Checar instrumentos musicais. Na época metropolitana, checar. Eu tocava o sukiá. Bom, olha, nós falamos a respeito do Carlinhos Almeida bastante e repercutimos bastante essa informação, mas se você ouvinte, você telespectador, não conseguiu ouvir ou quer ouvir de novo, ou se você perdeu o programa Povo no Rádio, ouça a reprise na íntegra amanhã, 21 horas, pela Rádio Clube do Vale, tá ok? 21 horas, pela Rádio Clube do Vale, se anote aí, olha, radioclubedovale.com.br, a reprise do programa Povo no Rádio na íntegra, Povo no Rádio que foi levado ao ar pela Rádio TV Imprensa, sábado das 11 às 13 horas, tá ok? Mas, Roberto, mais uma vez, né, é uma alegria realmente contar com você por aqui, mas a gente comentava a respeito da presença da música, da cultura estrangeira, e eu tenho aqui que fazer uma anotação muito importante. Nós temos em Jacareí o ex-prefeito Hamilton Rodrigues Mota, que colocou, através da Fundação Cultural de Jacareí, a presença, chamava-se assim, a presença árabe em Jacareí. E nós tínhamos, final de semana, tudo relacionado à presença árabe. O mês seguinte era a presença japonesa em Jacareí. Também tudo relacionado com a presença japonesa. E a presença italiana
em Jacareí. Até comentando com o ex-prefeito Hamilton, à época prefeito, por que não colocar a colônia holandesa, a colônia espanhola, outras colônias, mas é muito pouco, né? É muito pouco. As três maiores, as três mais tradicionais são essas três. Mas, infelizmente, o último ano nós tivemos somente a colônia árabe sendo representada, né? Isso perde um pouco, né, Kiko? Porque há necessidade de mostrar para o povo tudo aquilo da colônia. Desde a gastronomia, a dança, a música, os costumes, tudo era colocado ali naquele final de semana. Sem dúvida. Se tem oportunidade, tem que divulgar. Certo? Tem que participar, tem que comparecer e divulgar. Porque quanto menos divulgar, mais vai desaparecendo, vai, né? Inclusive, como a proposta era a presença, vamos falar do Japão, a presença japonesa em Jacareí, colocava aqueles primeiros japoneses, imigrantes japoneses que iam para cá, o que eles fizeram, quais são essas famílias, em fotos, né? Tinha uns painéis muito bonitos, realmente, retratando esses imigrantes mais antigos que vieram para cá, os primeiros, vamos dizer assim, japoneses que vieram para a nossa região, especificamente para Jacareí, o que eles fizeram, o que eles representaram e representam para a cidade. E aqui em São José também, a colônia japonesa foi muito importante aqui na cidade. Nós temos, por exemplo, a Clínica São José, ela veio de parte de um dos grandes médicos que nós tivemos aqui, que foi o Dr. Ishiro Nakagawa. E a própria Embraer, se ela existe hoje também, se deve em grande parte a um engenheiro falecido há pouco tempo atrás, chamado Hiroshi Kameyama. E tinha o Miyajima também, que foi um grande engenheiro também, meu amigo, os dois meus amigos. E o Hiroshi Kameyama, para você ter uma ideia, eu escrevi um artigo sobre o Hiroshi e a condição do Hiroshi na formação da Embraer, que foi posto num livro de 100 anos da imigração japonesa feita no Paraná, quando o príncipe, atual imperador do Japão, esteve aqui no Brasil na 100 anos. Esse artigo meu foi publicado sobre o Hiroshi Kameyama. Então está lá no Japão, então, por isso... na imigração japonesa, no livro de 100 anos da imigração japonesa, tem um artigo meu falando sobre a atuação desse engenheiro no início da Embraer. Então, por isso, inclusive, aqui não é sugestão, não estamos aqui para pautar ninguém, não, mas como sugestão, sim, né? Para a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, de repente, criar esse projeto, né? Da presença, use o nome que quiser, mas da presença japonesa em São José, da presença árabe em São José, da presença italiana em São José, para que pode fazer uma festa só, né? Pega o Parque da Cidade, antigamente fantástico. se fazia as festas das nações e os japoneses faziam a gente dançar a música da primavera, que jogava assim, como é que chama aquela? Ciro, você dançando música japonesa deve ser muito bom. Todo mundo entrava numa roda, assim, tinha um tambor, o pessoal cantava e tal. Isso, na verdade, chama-se Tankobushi, né? Tankobushi. Explica o que é isso? O Tankobushi é o nome da música. Agora, da dança ou da música? A dança, na verdade, a origem dessa dança, né? Onde todo mundo se reúne num círculo em volta de um palco no centro, aquilo, na verdade, é mais... chama-se Obon Odori. Obon está mais ligado com a parte do finados no Japão, né? E para homenagear os antepassados, né? Então eles se reúnem e fazem essa dança, né? Dança do Bon Odori. Então é mais para... A colônia japonesa fazia todo mundo dançar, saía todo mundo dançando. Na Festa das Nações, 400, 500 lá no pessoas, CTA, todo mundo todo mundo dançando. que tivesse lá era convidado a participar disso aí. Aliás, falando em festividade, viu, Montelivo? Agora em junho, a comissão organizadora da colônia japonesa já está se organizando para fazer o festival dos 110 anos de imigração japonesa aqui no Brasil. E essa comissão é de São José? A comissão aqui de São José. Tá. E a intenção é fazer uma festa lá no Jardim Aquários, onde tem aquele tori. Sim. Certo? Lá, tori é o portal, né? Tori é aquele portal, que aliás é o maior portal. É o portal shintoísta, né? Aquele é shintoísta, realmente. Shintoísta. É o maior portal do mundo. Bacana. E pretende fazer a festa em junho, porque
a data da imigração é 18 de junho. Então a comissão já está se organizando para essa festa que vai ocorrer lá no Espaço Ryuji Kojima, como é conhecido lá, né, no Jardim Aquários, para fazer essa festa do... E esse portal quase que sai de lá, né, Roberto? A ideia pessoal, fizeram umas manobras ali que quase que sai de lá o portal, ainda bem que não saiu. E é uma injustiça, porque o Kojima foi um dos incentivadores do Polo Tecnológico, que é uma das maiores coisas que tem aqui em São José, do Parque Tecnológico. Sem dúvida. Roberto, mais uma vez, obrigado pela sua presença, pelo seu carinho, pela sua amizade, né? E lembrando, domingo... 9 horas da manhã, Japan Pop Music. Aí, maravilha, tá bom? Vamos dar um rápido... Oi, pois não, vamos lá. Obrigado, então, pelo convite e mais uma vez, parabenizar o seu programa, ao Ciro, agora o Vanderlan, aqui, novamente aqui, encontrando aqui no estúdio. Né? É um prazer sempre encontrar com a família Vanderlan, família do Vanderlan, que conheço os irmãos dele também. E sempre à disposição de vocês aqui. Parabéns pelo programa. Obrigado. Um programa que não é só leitura de notícia, mas o pessoal que vem aqui comenta, dá as suas opiniões, isso é muito importante. Bom, obrigado. Muito obrigado. Com microfones abertos aí, tá bom, Roberto? Obrigado, um abração, sucesso sempre. E convidar vocês também para participar do meu programa. Vamos lá, tá claro, bom prazer. Cantar em japonês. Aí o Ciro vai cantar em japonês. Eu só fico... eu vou cantar, eu canto o sukiyaki lá em japonês. Um grande abraço a todos, então. 9 horas, vamos a um rápido intervalo e voltamos com a sequência do nosso Super Jornal. Oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos, leite e produtos Cooper. E Sicredi, quem coopera, cresce. Na sua opinião, como deveria ser a instituição que cuida do seu dinheiro? Não seria um banco, seria mais colaborativa. Seria mais simples, mais humana. Essa é fácil, tinha que ser mais transparente. Venha para o Sicredi e experimente ser associado de uma instituição financeira cooperativa. Você encontra soluções para a sua vida financeira e ainda participa dos resultados dos negócios. Porque um mundo melhor a gente faz junto. Sicredi, gente que coopera, cresce. Leite. Leite é pasteurizado resfriado e pasteurizado é Cooper. E leite pasteurizado é mais rico em nutrientes e mantém os lactobacilos vivos, porque seu processo eleva a temperatura do leite a 75 graus por 20 segundos, matando somente os micro-organismos maléficos à saúde e mantendo todos os benefícios. Enquanto os leites que ficam fora da geladeira são esterilizados e mantêm todos os lactobacilos e diminui os demais nutrientes e vitaminas. Prefira sempre o que está na geladeira. E não esqueça, pasteurizado é Cooper. Leite Produtos Cooper. 80 anos de tradição. Na sua noite, uma sucessão de grandes sucessos de um dos maiores nomes da nossa música, Moacir Franco. Eu Nunca Mais Vou Te Esquecer. Todo sábado às 9 da noite. Reprise domingo às 6 da tarde. No Prato Quente Restaurante, você tem atendimento self-service com grande variedade em misturas, saladas, acompanhamentos e todas as quartas e sábados a deliciosa e tradicional feijoada. Convênios com diversas empresas. Utilize nosso serviço de Disque Marmitex. Ligue 12 4141 0400 ou pelo nosso WhatsApp 99797 4957. Aceitamos seu cartão Mastercard, Elo, Visa, Vale Refeição e Vale Alimentação. Prato Quente Restaurante, Rua Siqueira Campos, 507, Centro, São José dos Campos, São Paulo. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. A arte e cultura japonesa são destaques no seu final de semana. O tradicional e o moderno se fundem através da música. Japan Pop Music. Japan Pop Music. Todo domingo às 9 da manhã na Rádio e TV Imprensa. A apresentação de Roberto Kiko.
Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Estamos apresentando o Super Jornal com Carlos Roberto Monteoliva. Ok, 9h04, retornamos aí com a nossa segunda hora, né, do Super Jornal nessa segunda-feira, 19 de março, e vocês podem estar notando aí, vocês estão acompanhando pelo Facebook, pela televisão, né, estamos aqui com o Dr. Vanderlan Ferreira de Carvalho. Dr. Vanderlan, bom dia, muito obrigado pela presença mais uma vez em nosso programa. Bom dia, e deixar expresso a minha satisfação, a honra de estar aqui, e ainda mais hoje ao lado do meu grande amigo Ciro Bondezan, que era o símbolo da torcida do nosso basquete, no tempo que inclusive eu fui diretor, né? Lá. Mas acabou... ele dançava também como torcida organizada, não? Porque ele dança tudo, até canta caía, tudo. Ele e o Jorjão até brigavam. Eram os dois realmente símbolos, né? O Jorjão, o Jorge Henrique e o Ciro. E ele me trouxe uma saudade dentro de um fato que eu gostaria de deixar expresso aqui. Nesse final de semana foi um evento comemorativo de confraternização dos 50 anos da turma de 1968 da ITEP. Foi organizado pelo meu amigo Emílio Tadeu Rossi de Almeida e o Roberto Davoli, e vieram praticamente a totalidade dos componentes da turma, e a ITEP, que na época era praticamente a segunda melhor escola do Brasil, o primeiro é ITA, disparado, né? E o Ciro me lembrou aqui que o primo dele, o grande tocador de acordeon, né, o Amilcar Bondezan, nós tivemos com ele aqui. Foi da primeira turma da ITEP, o meu irmão Volgran foi da segunda, eu fui da terceira. E eu dei aula também na ITEP, aula de matemática no início lá da ITEP. Com 18 anos eu era professor lá. E aí, Vanderlan, aconteceu ontem esse evento? Sábado e ontem. Sábado. Inclusive, sábado foi a visita na escola, tinha muita gente que nunca mais tinha ido lá, né? Então foi muito, muito legal, muita emoção. E a repercussão foi tão legal que já saímos de lá agendado para dia 26 do ano que vem, comemorar os 26 de março do ano que vem. Os 51 anos, e vai ser em Itanhandu. Cumpre salientar que a ETEP foi um pioneirismo e uma inovação tecnológica no estado de São Paulo. A ETEP foi formada pelos professores do CTA e membros do Rotary Club, que viram a necessidade de formar o técnico, que seria o elo entre os operários e o engenheiro. É o homem que dirigia dentro das fábricas o bom crescimento das fábricas. E essa união nos Rotary Clubes fez com que os professores do ITA mostrassem essa necessidade, e os vereadores de São José dos Campos, que provinham da época da tuberculose, que eram pessoas muito inteligentes, eles viram a necessidade de se formar uma escola técnica. Então conseguiram, através do Rotary Club, a doação do terreno, e aquela edificação lá é da cidade de São José dos Campos, não é da ITEP, não é do PECAS, não é de ninguém, é da cidade, foi doada para a cidade de São José dos Campos. E São José dos Campos teve a primeira escola do interior paulista, e que só depois de 50 anos dela formada praticamente, que o governo descobriu que precisava fazer escolas técnicas no mundo. A sementinha, né? A sementinha veio daqui de São José dos Campos. Vanderlan, você falava de Itanhandu, por que Itanhandu? É uma cidade acolhedora, uma cidade agradável, né? E cujo prefeito, pela 4ª vez lá, o doutor Evaldo Barros, é integrante dessa turma, estava aí ontem. Estava aí ontem e ofereceu a cidade para recepcionar essa turma. Então, o nosso abraço ao doutor Evaldo, que deve estar ouvindo a gente, assistindo a gente, né? Exato. Em Itanhandu, nós temos duas curiosidades em Itanhandu. A primeira coisa é o seguinte: é a cidade que tem a maior granja de ovos da América do Sul.
É uma quantidade de galinha botando lá que eu vou te contar. Parece que chegam 5 ou 6 carretas de milho todo dia. Lá eu acho que tem 8 milhões de galinhas. É um negócio assim, é uma coisa estrondosa. E lá também tem uma firma chamada Itacar. Essa firma, ela é uma das grandes fornecedoras de ground support equipment, quer dizer, equipamento de apoio ao solo, de ferramental para a Embraer. Então o prefeito de Itanhandu também foi joseense, pelo menos por um bom tempo, né? Porque estudou aqui. No mínimo período do curso. Meu período do curso ele foi joseense. Levou daqui o diploma e ele aprendeu não só os profícuos ensinamentos da ITEP, como aprendeu política. Tanto que ele é prefeito lá pela 4ª vez. A ITEP que é o responsável por ele estar lá. Exatamente. E a ITEP, o Ciro, que é uma enciclopédia de tudo, você vê que um livro de 100 anos de Japão, ele está integrando. Sim. E tal. Ele só se esqueceu de, falando em ITEP, nos relembrar de um fato muito importante. A ITEP lançou aquilo que é chamado disciplina consciente. Exato, lembro. Disciplina consciente. Na ITEP não tinha feitor, não tinha... não se colava. Exato, não se colava, mas as escolas, elas têm aquela... Inspetor de aluno. Inspetor de aluno e tal. A ITEP não tinha nada disso, era disciplina consciente, e isso nos trouxe... O maior inspetor é a minha consciência. Pois é, nos trouxe a todos os integrantes de todos os cursos da ITEP à época, hoje eu não sei, essa... coisa que, se o Brasil observasse, nós não estaríamos aí vítimas de tantos escândalos. Você vê, um Eduardo Cunha, olha que exemplo que um administrador dá para uma nação. E daí, vamos falar em Lula também, todo mundo. Se eles tivessem recebido a semente que a ITEP implantou na época, nós não estaríamos com Lava Jato em ação. Nada mais é do que ordem e progresso. Exato. Na nossa na minha época, como estudei em escola pública, né? Organização Social e Política, né? O SPB. Ou SPB para a escola pública. Mas baniram isso, né? Exato. Não pode, porque tem que permitir que o político possa estar corrompido. Bom, inclusive em Jacareí está aí com um processo, talvez em Jacareí, mas em várias cidades também, né? A escola sem partido. Está dando realmente o que falar. E nós estamos tentando o contato com alguns vereadores para que o próprio autor da proposta venha conversar conosco, está se esquivando, mas que venha conversar conosco a respeito dessa proposta da escola sem partido. E o grande problema, Ciro e doutor Vanderlan, é que sabe que é inconstitucional. É inconstitucional. O setor próprio da prefeitura, né? Já disse que é inconstitucional, da Câmara, já deu parecer que é inconstitucional, mesmo assim vai para plenário. E eu tenho quase certeza, né, que se for aprovado, o prefeito vai vetar, porque o prefeito é um jurista, né, de mão cheia, né? E a coisa mais interessante é o Isaías, seguinte... né? Isaías, mas por que perde tempo? E é bom tempo? Caráter. Por que perde tempo em propor um projeto que sabe que é inconstitucional? São as determinadas coisas que ocorrem, que a lei está meio errada, tinha que mudar essa lei. Porque o negócio é o seguinte, hoje em dia, infelizmente, a economia funciona. E sem dinheiro o povo não vai para frente. Sem emprego que dá dignidade não vai para frente. E para ter emprego tem que saber matemática, física, química e tecnologia da informação. Se não souber isso, não tem emprego. E precisa as escolas ensinarem isso. E ensinar português, ensinar o pessoal a ler, porque o pessoal não sabe ler. Segundo uma organização internacional, nós vamos demorar 270 anos para conseguir ler. E no ritmo que vai as escolas ensinando só coisas diferentes, nós vamos demorar 75 anos para o pessoal aprender a fazer conta. Para poder chegar no nível mais razoável. Doutor Vanderlan, a colocação foi a seguinte: por que um vereador que é universitário, né, médico, né, se propõe, a maioria dos vereadores se propõe a colocar em pauta, a discutir um projeto que é inconstitucional? Por quê? Qual a sua visão disso? O brasileiro, ele procura estar acima da lei. Eu acredito que isso defina. Ou é jogar para a plateia? O político, não, sem dúvida, é para a plateia, mas ele quer estar acima da lei justamente para que ele seja a vitrine, né? E o político, ele não pode ser vitrine, ele tem que ser a vidraça, né?
Porque se alguém tem que jogar pedra, somos nós embora o vereador seja do mesmo partido, né, do prefeito Isaías, da base de sustentação de Isaías, porque é do mesmo partido, nós sabemos, tenho quase certeza que o Isaías, como um professor de direito, uma pessoa extremamente séria, vai vetar. E aí não inverte a coisa para a população, olha, eu propus a lei, quem vetou foi ele. Tem esse ponto de vista também, doutor? É o centroavante que cai dentro da pequena área. Ele quer o quê? Jogar a torcida contra o árbitro, que muitos chamam de juiz, né? Árbitro, correto, né? é árbitro. Então, um vereador, às vezes, ele faz isso já sublinearmente com essa intenção. Eu vou forçar que ele vete. Ele vetando, ele vai cair na condição impopular. Sim. E aí eu cresço porque eu fui eu quis fazer o projeto, quem não deixou foi ele. Exato. Mas a população não entende que é inconstitucional. Mas falando hoje, dia de São José, né, dia do carpinteiro, dia de São José Operário, e feriado aqui na cidade, como em outras cidades também. Os serviços públicos oferecidos aqui em São José vão funcionar parcialmente hoje, agora 9h15. Você, de repente, está acordando agora, né? Você vai encontrar alguns departamentos da prefeitura fechados, tá bom? Vai estar em funcionamento o setor de saúde, mobilidade urbana e segurança. Os hospitais, unidades de ponto atendimento, as feiras livres correm normalmente, coleta de lixo também não tem alteração. Agora o paço municipal, as unidades básicas de saúde, a UBS, né? E as demais repartições municipais não vão abrir. O mercado municipal também não vai funcionar, portanto está fechado. Aquela garapa, passear com garapa, Ciro, hoje não tem. Não tem. E amanhã, na terça-feira, os serviços voltam ao funcionamento normal. Mas, doutor Vanderlan, nós fizemos uma colocação essa semana. Eu queria só fazer um detalhe. Existem duas datas de São José, né? Existe hoje e existe 26 de julho. 27. Que é o aniversário 27 da de cidade, julho. né? Então o pessoal faz uma confusão, porque existem duas datas. Hoje é dia do Santo Padroeiro. E o dia 27 de coisa é a promulgação da cidade como cidade de São José dos Campos. É coisa bem diferente então existe essa diferença. Pode continuar. Não, exatamente em cima disso que eu ia falar. Não tem muito feriado, não? Olha, um país que foi governado por uma sigla chamada PT, e que eu costumo dizer, PT significa parei de trabalhar. Então, o feriado é para isso. Meu escritório está lá com todos os componentes trabalhando. Pedi para eles, me liberem 1 hora que eu estou indo bater um papo aí com nossos amigos, e não sabia nem que o Ciro estava aqui, foi muito legal. Mas só um aliás, o Lula, com 9 dedos, se aposentou, porque perdeu um dedo. E o Steve Hawkins, que é o homem mais inteligente do mundo, com um dedo, ele explicou, sem se aposentar, trabalhando até os 78 anos, ele conseguiu mostrar como funciona o universo, de que jeito é o universo. Veja a diferença das coisas, quer dizer, um camarada com saúde, com tranquilidade, com 9 dedos, se aposentou, recebeu a aposentadoria do Estado. E o homem doente, que não podia se comunicar, que não podia fazer, continuou trabalhando até o fim dos seus dias. Eu apenas me permita não concordar com o doente. Ele tinha apenas uma deficiência, porque doente ele não era. Ele era realmente perfeito, mais do que ele perfeito. Ele tinha aquela EMA, né? Como é que chama? Eu esqueci o nome. Tudo bem. Ele só não tinha preguiça. Só não tinha preguiça de trabalhou a vida toda. E outra coisa, ele foi um sucesso, porque todos que têm essa síndrome que ele teve, morrem cedo, e ele morreu com 76 anos. Desafiou toda a estatística. Toda a estatística e toda a coisa. Doutor Vanderlan, a gente estava comentando aqui, por que tem tanto feriado? A gente comentou agora há pouco, que o Ciro colocou. Nós temos o aniversário da cidade, né? E o de São José. Agora nós temos logo para frente aqui a Semana Santa, também um feriado católico. Depois nós temos o Corpus Christi, também feriado católico. Nós temos o Natal, feriado católico. Não é muito feriado, inclusive católico, e as outras pessoas que não professam a fé católica? Deveria trabalhar, né? O protestante deveria trabalhar. Mas não acredita em santo. Por quê? Essa coisa. A igreja ainda continua mandando, continua o poder?
é muito forte, né? A igreja, nós sabemos a força da igreja e principalmente do catolicismo. Muita coisa saiu de Roma, né? A língua mater, o direito e as ordens canônicas que introduzem feriados, e não é só no Brasil, não. Nós sabemos que a força do alto mandatário de Roma, ela polariza e gerencia o mundo. Nós temos que pensar o seguinte: eu trabalhei no Bradesco na década de 60, e o Bradesco, inclusive nos talões de cheque, ele tinha uma mensagem muito apropriada. E, por sinal, ontem, nessa turma, o Dr. Valdis Ney, o pai dele chamava-se Eloy Aguiar, você deve ter conhecido, ele era motorista de táxi. E sabe de quem Eloy era irmão? Amador Aguiar. E nos talões de cheque do Bradesco estava escrito: o trabalho dignifica o homem. Então, quando alguém diz, me define, o Vanderlei é um homem digno, como eu disse do Isaías, tem caráter, é de bom caráter, é porque eu trabalho muito. Eu sou filho da luta, né? E comungo a luta. Eu sou contra esse excesso de feriados. Não é por ser um feriado religioso, por exemplo, Tiradentes, né? Foi o mártir da independência, e se nós... Há controvérsia, né? Pois é. Aliás, em tudo há controvérsia. Tudo, é verdade. Mas os que comungamos com esse ideal de que foi bom, foi propícia, foi dignificante à independência do Brasil, podemos nos curvar diante do dia dedicado a Tiradentes, né? O 21 de abril famoso. Mas também o dia do Cabral, que não o do Rio, né? Não, outro Cabral, né? O outro Cabral antigo. Ele descobriu o país, né? A controvérsia também, né? Porque já tinha tanta gente aqui, né? Mas já que a história assim o definiu, então que se fizesse um feriado também para ele. Porque aí complementava tudo. Mas daí ninguém trabalha, né? Feriado todos os dias, porque cada dia tem um significado diferente. Não, e agora é dia disso, dia daquilo. Então, a proposta que eu havia feito aqui para um dos vereadores, é claro, proposta, a gente apenas comenta, né? A respeito desses feriados, porque nós temos fora os feriados das datas cívicas, vamos dizer assim, os feriados que nós temos são católicos, todos. Tirando as datas cívicas, são todos feriados católicos. Por que não comemorar esses feriados católicos dentro da comunidade católica? Somente. Exatamente. Aí a comunidade evangélica comemoraria os seus feriados, deve ter também algumas personalidades importantes ali, como toda religião tem, ou todo grupamento, todo grupo tem, comemorar dentro da sua religião, dentro da sua igreja, da sua comunidade. Porque o outro é obrigado a não trabalhar, ou é obrigado a, enfim, uma série de coisas, a não ganhar, porque a pessoa tem o comércio está fechado, o mercado está fechado. Só tem católico comerciante no mercado? Não. Só tem católico que iria comprar no mercado hoje? Não. Só tem católico que precisaria de uma UBS? Não. Então, acho que deveria ser mais ou menos assim, não sei, é uma proposta maluca, que comemorar somente, e só para colocar uma outra pimentinha aqui, Ciro e doutor Vanderlan. No bairro que eu moro, em Jacareí, é um bairro estritamente residencial. Nós temos lá, nesta época chamada Quaresma, antes das 6 da manhã, eu saio de casa 15 para as 6 da manhã. Eles estão passando, cantando, né? No terço, como é que seja lá, 6 horas da manhã, com carro de som nas ruas da cidade, do bairro, que é estritamente residencial. Tem criança dormindo, tem pessoas de idade dormindo, tem doentes dormindo. Nós temos uma UBS bem no centro da praça e sair cantando 6 horas da manhã com carro de som. Ainda é hora de silêncio, né? Poxa, mas comemore dentro da sua comunidade. Essa sua colocação eu comparo com greve. Também. Greve, tem tanta gente de bem querendo trabalhar, com um projeto de alguma coisa na sua indústria, no seu comércio, mas fez greve porque senão ele vai até ser vítima de violência. Você vê que nas greves de transportes queimam ônibus. Exato. Então, fecha a Dutra, né?
É um mal muito grande. E esse aspecto dos feriados religiosos também, porque às vezes o empresário está precisando de que os funcionários alavanquem uma crise que ele está sofrendo, mas parou de trabalhar, é o PT, né? Então, a crise... Sem contar que hoje é segunda-feira, fechou na sexta-feira, ficou sábado, domingo e segunda sem trabalhar. E na chamada Semana Santa também, quinta, sexta, sábado, domingo. Não, e o pior do feriado é a emenda. Exato. Tem um negócio que fala, a emenda ficou pior do que o conselho. Quando é quinta, né? A emenda ficou pior que o soneto, né? O remenda ficou pior que o rasgo. Pronto. Alguma coisa assim. Mas a emenda dos feriados prolonga muito. E ontem eu vim ouvindo uma rádio e estava dando, quando eu saí lá do evento, notícia de trânsito. E aí uma moça mandou uma mensagem ao vivo que ela levou 2 horas para subir a Serra de Caraguá. Naquele Pare-Siga, né? Por quê? Aquilo é uma obra e nós sabemos que vai ser a estrada mais bonita do país, né? Já está bonita, né? Está boa. Então tá... Não, quando pronta vai ser seguramente a rodovia mais bonita do país. Então é um sacrifício que vale a pena, mas essa coisa de feriado, e todo mundo vai para aproveitar, o retorno, o mal que você se sente, o desgaste que você tem, você perdeu tudo que você adquiriu no descanso, na areia da praia. Sem contar os acidentes, né? O emocional de O grande problema dos feriados é o seguinte, é o que eu falo no meu livro e nas minhas palestras. Nós precisamos do comércio internacional. O comércio internacional nós tínhamos, em 2000, 1,6%, 1,8% do comércio internacional. Hoje nós estamos reduzidos a 1% do comércio internacional. E é aquele negócio que eu falo. O celular todo mundo quer. Os estrangeiros, o pessoal que faz celular, Estados Unidos, Coreia, Japão, etc., que fazem os celulares, eles em 1 segundo eles despencam o celular. O celular custa $500. Você, para fazer $500, você precisa mandar 10 toneladas de minério. Precisa mandar 2, 3 toneladas de celulose para trabalhar. Olha, repara o tempo que você gasta de celulose. Você planta eucalipto, colhe o eucalipto, leva ele para papel simão lá em Votorantim. Para Suzano agora, né? Suzano e Fibra junto. Isso. Entrou aquele grupo holandês. E vai para lá, ele já passa por um processo de químico, o pessoal tem que respirar aquela soda, a recuperação da soda, aquele cheirinho da soda, depois sai daquilo lá, eles pegam 1 tonelada daquilo lá que cortaram um monte de árvore para pagar um celular que eles fazem em 1 segundo. Então o Brasil precisa estudar. Semana, você comentou várias vezes a respeito dessa fusão, né, da Fibria. E, na verdade, a Suzano acabou. A Suzano acabou comprando, porque quem... Havia sido uma... aparecida, vamos dizer assim, uma proposta holandesa, mas depois parece que houve uma, eu não sei direito o que houve, parece que puseram mais dinheiro, etc. Tal. No fim, quem ganha esses negócios dessas fusões e coisas são os acionistas das empresas, sabe? Porque a empresa, para comprar outra, ela paga um número maior, ou uma quantidade maior das ações. Por exemplo, a Embraer, a hora que falaram da Boeing aqui, já subiu 10% quase as ações. E a hora que fala, já começa a subir as ações. Vamos ver a Fibra lá, ver a Fibra subiu, eu acho que 10% ou 15%. Então, mas aí tomara que os funcionários também recebam um pouco mais, né? Bom, ontem nós tivemos aí mais uma manifestação de moradores e ambientalistas, um novo protesto, uma nova manifestação contra o corte de mais de 400 árvores localizado numa área verde particular, né? Conhecido como Bosta Tivoli, na Vila Betânia. Nós repercutimos essa informação durante toda a semana, todo mês, e ontem tivemos mais um protesto, mais uma manifestação que reuniu cerca de 150 moradores, além de ambientalistas da cidade que são contra a retirada das árvores. Entre elas, algumas são espécies nativas. Estou falando, qual a sua opinião? Retirada desse bosque da Tivoli, embora legalmente esteja correndo de forma correta. Eu participo, né, e até sou sócio honorário da primeira ONG ambientalista de São José, chama Grupo Consciência Ecológica.
o grande mentor e fundador dela é o Cabral, que é um dos maiores ambientalistas aqui, né? Ele e o Ciro. Como ambientalista que sou, e eu não gosto muito do termo ecologista, porque ficou deturpado e muita gente se apoderou do projeto para tirar vantagem e inclusive vantagem política. Nós temos que cuidar do planeta. Eu li um artigo há muito tempo pelo título, e valeu a pena. O título dizia: a natureza não cobra, aliás, não reclama de nada, mas cobra tudo. Sim. Nós estamos tendo exemplo, ou com chuva, ou com vento e tudo mais. Então, a mãe natureza, que o Criador fez tudo perfeito, você vê que, às vezes, o desmatamento, ele provoca um deslocamento da corrente de ar. E, às vezes, nesse deslocamento, vem males ou para a região ou para as proximidades. Um bosque, eu não vou te falar com propriedade, porque eu não sou do ramo, mas quanto tempo levaria, ou levará, para você reconstituir um bosque daquele, que, por sinal, realmente é muito bonito e ajuda a purificar o ar. E exato. Tudo. Sombra, ameniza tudo. A especulação imobiliária, ela não tem critério, não tem limite, né? E nós temos que respeitar o empreendedor, porque ele gasta. E aí tem uma base legal, né? Está dentro da lei. Exato, uma base legal. Agora, nem tudo que é legal é moral, é emocional e engorda. Engorda. Né? Então, é um assunto que tem que se dedicar muita cautela nele, mas se você olhar pelo lado da vida humana, você tem que ir contra o desmatamento. Mas aí doutor, é o custo-benefício, né? Porque em se mantendo as condições ideais de sobrevivência, vamos dizer assim, da população, você evita gastar na frente com remédio, com presídios, com tudo, porque hoje você está tentando fazer, você está fazendo uma comunidade sadia em todos os sentidos. Isso em investimento em meio ambiente, investimento em infraestrutura, em educação. Isso é realmente um investimento, porque lá na frente nós vamos ter menos cadeia, nós vamos ter menos serviço para a própria polícia, nós vamos ter menos serviço de saúde, vai ser menor, né, porque nós estamos mais sadios. Eu fico preocupado quando eu vejo a proliferação de farmácias na cidade. Quanto mais farmácia nós temos, é sinal que está dando dinheiro, é sinal que o povo está mais doente. E outra coisa básica é o seguinte: a árvore também representa você segurar um pouco da água. Sim, sim. E a água é um negócio muito escasso, porque nós temos, se você pegar a água que existe na Terra, 97,5% da água é salgada, só 2,5% é água doce. E o povo está necessitando cada vez mais de água com essa socialização, com essa melhoria das condições humanas no mundo todo. Nós estamos precisando muito de água. E diz o seguinte: cada vez ela está mais escassa. E no ano de 2030, 40% das pessoas do mundo, quer dizer, de cada 10, 6 vão ter água, 4 não vão ter água suficiente para o uso próprio, até para beber. Então, o que acontece? Você pega na Veja dessa semana, tem um artigo sobre a água, que é muito importante você economizar água, mostra os nossos rios, todos diminuídos de tamanho, e a falta de água potável. Quer dizer, por exemplo, choveu. Você pensava que as represas estão tudo 100%, não está 50%, 40%. Tá baixo. E nós estamos entrando hoje a entrada do outono. E o outono vem a estiagem, e a estiagem faz crescer o preço do leite, faz crescer o preço do gado, faz a diminuição da água, né? Toda a cadeia, né? Aumenta a energia elétrica, aumenta o preço da água, é um aumento todinha, geral, né, de todas as coisas. Então, quando você extingue as árvores, você sem querer está ajudando a não estratificação da água dentro daquele ambiente. E outra coisa é que
nós temos de obedecer uma norma que regulamenta a administração do planeta e a vida humana. É que o coletivo sempre tem que se sobrepor ao individual. Sim, exatamente. Então, existe um empreendedor, né, um empresário, com um patrimônio que é dele, e que a lucratividade do empreendimento a ser implantado, e lá no caso é um estacionamento, né? Exato. Que hoje é o melhor, um dos melhores, depois de motel e banco, é um dos melhores investimentos. Por quê? Você, às vezes, não precisa nem fazer um piso acimentado. E qualquer lugar, em qualquer cidade que você fizer um estacionamento, ele vai estar sempre lotado. Sempre cheio. E ainda mais quando numa cidade como a nossa, que uma área muito grande do centro e vai expandindo, tem o chamado Zona Azul. Eu sou contra o nome, tá? Mas vamos mantê-lo. Então, o investimento do empresário para fazer um estacionamento é mínimo. Agora, e não dá emprego, dá emprego para um só. Umas duas pessoas no máximo. E o retorno, como diz um amigo, é fenomenal. Né? Verdade. É um retorno grande. Então, aí cai, e com um peso bem consubstanciado, essa norma do social, do coletivo sobrepor ao individual. E a coisa mais gozada é o seguinte, por exemplo, está falando da falta d'água, né, ainda, é que a América do Norte e a Europa tem 1% de problema de falta de água do pessoal que fica sem água. A América Latina, 4%, mas na África, 41% das pessoas não têm água sanitária, a parte potável sanitária direitinho, né? E na Ásia, 53% da Ásia sofre problema de sanitários por falta d'água, falta de banho e para outras coisas, não tem água confortável em casa. E realmente quem está mais preocupado com a falta d'água são os Estados Unidos, a América do Norte e a Europa, que tem água relativamente suficiente para eles. Superior a então, nossa. A sorte nossa é que os israelenses, eles aplicaram bastante no estudo da recuperação da água do mar, da dessalinização da água. E com a diminuição, a esperança do mundo é que com a diminuição da tarifa de energia elétrica, através das correntes eólicas e das gerações fotovoltaicas, que são aquelas usinas com aqueles espelhos, etc. Tal, parece que vai haver a solução, será dessalinizar a água e mandar a água para os pontos. A água não sai fora do planeta. Exatamente. Continua aqui, nós temos a mesma quantidade de água, só que nós estamos sujando, poluindo e ficando aumentando o número de pessoas. Aumentando muito o número de pessoas. Bem, a Caixa Econômica Federal foi condenada essa semana a pagar uma indenização de R$15 mil por danos morais para uma cliente. A cliente foi impedida de entrar numa agência aqui de São José dos Campos, da Caixa Econômica Federal. Ela tem prótese de titânio e não conseguiu passar pela abençoada porta giratória do banco, mesmo após informar a segurança sobre sua situação. A Caixa informou que o dispositivo faz parte de normas de segurança e cabe recurso à decisão. A determinação foi publicada pela Justiça Federal no Diário Oficial nesta semana, e a decisão foi considerado que houve constrangimento para a cliente, que foi barrada na porta da agência em frente ao público que aguardava o atendimento. Doutor Vanderlei, essa abençoada porta giratória é complicada mesmo, não? Aí também nós temos que ir devagar com a Leonor, que o Ademar é de barro, né? Então, mesmo com tudo isso, nós às vezes temos assaltos em agências e tudo mais. Mas o cara não entra com a prótese, mas entra com arma, né? Eu vou chegar aí, Então, a necessidade, ela é uma necessidade. Agora, o bom senso tem que imperar. Se uma pessoa alega que tem uma prótese, e essa prótese, logicamente, é no organismo, e ela não vai impor a necessidade de ficar nua para se aferir isso aí.
num bom senso, alguém aí podia chamá-la, olha, nós podemos verificar, então, se a senhora, uma pequena revista, né, não está aportando qualquer uma outra coisa. Por quê? Celular-chave já tem um lugar apropriado para se colocar, ao lado da porta giratória. E aí se chega negociando com ela, porque a pessoa que tem uma prótese dessa, ela vai dizer, olha, é aqui, né? Você pode olhar, não tem bolso no corpo, não tem mais nada, e há que se permitir. Eu concordo com a decisão. Mas isso em particular, né? Porque ela foi constante na frente de todo mundo. Tira, vai tirando. E diz que não, e às vezes até recusa o ingresso dela, né? Ela não foi permitida entrar. É uma matéria que eu conheço bastante, sou um estudioso, né, da responsabilidade civil, que hoje no Brasil ela é objetiva, né? Precisa ter, isso aí coibiu com o advento do Código Vigente, que não é mais novo, porque ele é de 2001, né? E minimizou, diminuiu muito esse tipo de constrangimento, esses prejuízos ao cidadão. Mas, repito, o bom senso eliminaria tudo. E essa condenação foi boa porque vai impor, vai trazer aos estabelecimentos bancários um condicionamento para que se evite o constrangimento, se negocie uma outra maneira. Por exemplo, ela ia fazer um depósito. A senhora, se não chegar a um outro desiderato, né, uma outra solução, a senhora concorda que eu leve o seu depósito e traga o recibo? Ou ela vai sacar? A senhora aguarda ali, ó, na mesa do gerente, eu vou lá, a senhora me dá o cheque. Enfim, qualquer operação... O bom senso tem que imperar, né, doutor? Direito é bom senso. Então, por que atitudes não são, né? Bom, agora faltando 20 para as 10, Ciro Bodezan, nós temos aí assistido, ouvido e lido em todos os meios de comunicação a respeito ainda da morte da vereadora no Rio de Janeiro. Foi o prato do dia, né? Todo mundo só falou nisso daí. O Fantástico, acho que foi 1h30 desse problema aí. Agora, eu acho o seguinte, eu vou trazer aqui algumas opiniões do jornal Estado de São Paulo, que é até interessante vocês comentarem as opiniões aqui. O comentarista aqui é você. O comentarista sou eu, mas eu peço a sua opinião como cidadão. Você é o revisor, ele é o revisor. Né? Diz o Eugênio José Alatti, os corruptos são os assassinos de Marielle Franco. É a corrupção que é a corrupção que é dona de todos os crimes, é o começo das trevas. Já o Gilberto Dib diz o seguinte, quem matou Marielle foram os constituintes de 1988, que promulgaram uma Constituição surrealista, que promete infinitos direitos e mínimas obrigações. Nem sequer exige que o cidadão seja honesto. A impunidade constitucional, que ainda está sob júdice, no caso Lula, desarma e pune até com a morte as forças da ordem, enquanto dá quatro instâncias intermináveis às forças da desordem. Essas condições fazem o crime compensar o seu combate, impossível. Daí a mudar de lado é só um passo, avizinha-se a prisão do Lula. Se as forças pró-Lula vencerem e ele não for preso, seu poder se tornará absoluto e o país mergulhará no caos da impunidade. Os ânimos estão se exaltando de ambos os lados. A divisão definitiva da nação se tornará inevitável. Nem todos os brasileiros aceitarão um país de joelhos para um criminoso condenado. Ainda há tempo de evitar essa ruptura. Depende geralmente de meia dúzia de ministros do Supremo Tribunal. Isso é o Gilberto Dib que falou. Agora, essa daqui que eu acho mais interessante. Se fala que ela era uma defensora dos direitos humanos. E o direito humano diz que todos são iguais em raça, religião e tudo, que você tem que ter uma igualdade total. Todos são iguais perante a lei. Agora, por que esses políticos mais nobres, eles não são tão iguais quanto os outros? É a primeira pergunta dos direitos humanos. Aqui diz um rapaz chamado Eduardo de Campos Pires. Lamento profundamente a morte da vereadora e de seu motorista.
Mas, logo no dia seguinte, foi assassinada no mesmo Rio de Janeiro uma médica, cujo nome omito por motivos óbvios, de 34 anos, que se dedicava a salvar vida com 2 tiros na cabeça na linha vermelha após uma tentativa de assalto. Direitos humanos para ela também. Ela, como eu, não somos ninguém. Quanto aos bandidos, passam muito bem, obrigado. Quer dizer, essa é a visão geral do povo. Quer dizer, ela foi morta, nós achamos, mas nós temos que homenagear os outros também. Os outros têm os mesmos direitos. Nós tivemos final de semana, né? violentíssimo de novo no Rio de Janeiro, né? Que não é a cidade mais violenta do Brasil, não é. Então, os holofotes estão todos no Rio de Janeiro, mas é o mesmo caso dos feriados, né, doutor Vanderlan? Se nós fôssemos parar para falar de todo mundo que é assassinado, ninguém faria mais nada, nem os feriados nós teríamos, né? Mas o caso da vereadora, porque ela é realmente uma autoridade, né? É uma vereadora, por isso que chamou mais atenção, e a forma como foi, não? Mas iam falando só dela. Agora botaram o motorista sim, aqui, sim. Junto, perceberam o erro. Viram um erro político da situação. Você e só falar nela, eles consertaram e botaram o Anderson como junto que ele foi assassinado, né? Junto com ela, fazia 2 meses, 3 meses que estava trabalhando mas com ela. Se deixassem, ficava só político. Então, mas é porque ela é uma política em ascensão, né, doutor? 2 colocações. A primeira, e os 26 policiais que já morreram esse ano, e a maioria no trabalho, defendendo o cidadão de bem. No fim da semana, 9 pessoas morreram. Não tem um estardalhaço a respeito, não tem uma homenagem, não tem nada. Será que o perigo, nós não banalizamos a morte do outro? Veja, a segunda colocação, que está banalizado, está. Morreu mais um, morreu, pronto. É estatística, vira estatística. Vira estatística, não vira luto, não vira nada. A segunda, se você observar bem, a movimentação toda, né, o grito todo, advém da ala esquerda e da ala corrupta nacional. A Globo encampou isso porque ela sabia que ia dar ibope. Passeata aqui, passeata ali, grito lá, bandeirola aqui, e ela encampou, e realmente eu não tenho assim em minutos de programação dela, mas foi uma barbárie. Quase que se igualou à morte do Ayrton Senna. A repercussão. A repercussão que a Globo deu cumprimento. Inclusive os organismos jornalísticos internacionais também deram. Mas por quê? Por causa desse reflexo. Tornaram a Marielle uma mártir. Por quê? Ela não defendia a igualdade de direitos humanos. Ela defendia uma cor e uma condição. Mas ela não foi morta por ser negra nem por ser mulher, foi morta por ser vereadora. Ela discriminou o cidadão, porque na bandeira dela, vocês sabem que ela defendia 2 segmentos. Mas, doutor, segundo pesquisas feitas por órgãos internacionais, inclusive, jornalismo sério, né, 42 para 43% dos votos dela foi na Zona Sul. Não foi na favela. Eu ia falar isso. Na Rocinha, ela teve precisamente 2 patinhos na lagoa. Uhum. Eu tive o critério de procurar sim. isso aí. Ela teve 22 votos na Rocinha. Agora, Ipanema, Leblon e tudo mais, foi muito expressivo. Parece-me que a votação dela foram 46 mil, né? Mais ou menos isso, Então, 42, 43% foi na Zona Sul. Agora, o que o Vanderlan falou é um negócio interessante que dá para a gente pensar. Quando morre uma pessoa de bem, ninguém acha ruim. Agora, quando morre um bandido, todo mundo já culpa da política. Que prova o contrário, é uma pessoa de bem. O que eu digo por pessoa de bem é pessoa comum. Uma médica, um pai de família, um policial, qualquer coisa. Ninguém fala nada, é normal, é puramente normal. Está banalizada a morte das pessoas comuns. Esse é o grande problema, nós acostumamos com isso. Nós acostumamos, Agora,
morre uma pessoa que tem uma face do pessoal que diz que ela defendia bandido. Eu não sei se defendia bandido ou não. Não houve. Inclusive, Ciro, está havendo uma ação contra a desembargadora. A desembargadora que publicou coisas inverdades sobre ela e também outras pessoas de renome. Tem um jornalista também, né? Um delegado que repercutiu. Tem um deputado federal também que é coronel, né? Deputado federal também que publicou em verdade, e ontem ele falava assim, eu apenas compartilhei, eu não tive o cuidado de analisar. Então era preciso ter muito cuidado com isso. Então, você vê que está existindo realmente o retrato do Rio de Janeiro é o retrato de que roubaram tanto que não tem mais quem roubar, então eles se roubam entre si. Os ladrões passam a roubar o ladrão. Isto é. Sabe, então essa que ladrão guerra... que rouba ladrão tem 100 anos de perdão? Então, o que acontece é o seguinte, o Rio de Janeiro, apesar de tudo, é uma das cidades mais lindas do mundo e tem recebido uma quantidade de turistas razoável. Mas o grande turismo está indo para o Nordeste e para outros lugares. Nós tivemos, por exemplo, 56% de aumento de turistas esse ano no Brasil, no ano passado, em relação ao outro ano. Por quê? Porque se tomou uma série de medidas, inclusive o visto eletrônico, em que ficou mais fácil você conseguir vir para o Brasil. Antigamente demorava um mês para você conseguir um visto para chegar dos Estados Unidos ou da Europa para o Brasil. Hoje não, hoje você já tem o visto eletrônico que sai em um dia. Então, o que acontece? O turismo é importante para que é o turismo que dá hotéis, que dá roupeiros, cozinheiros, garçons, etc., que podem viver. Gera muito emprego, gera né, muito em vários emprego o níveis. turismo no mundo todo. E nós não aproveitamos essa beleza. E o Rio de Janeiro não aproveita, porque eles querem levar vantagem em tudo. O grande problema do Rio foi levar vantagem em tudo. Eles nunca conseguiram eleger um bom governador. É sempre governador da oposição, sempre governador contra os negócios e pessoal que não preparado para a gestão pública. Porque, por exemplo, quando eles tinham o dinheiro do petróleo, em vez deles procurarem melhorar o Estado, ajeitar as contas, sedimentar o negócio, fazer um alicerce bom para o Estado, eles foram gastando, dando dinheiro, roubando. Moral da história. Eles chegaram, o Carioca falava assim, nós vamos ser a sede da Copa do Mundo, nós vamos ser a sede das Olimpíadas, existe uma coisa, pão e circo. Eles preferiram o circo, não tiveram pão. Tem que ter um meio termo entre pão e circo. Por falar em circo, está sendo aí montado um grande circo, né, em Moscou, com a Copa do Mundo. E lembrando que agora pela manhã, o zagueiro Miranda e o meio atacante Anderson Talisca se apresentaram nesta manhã de segunda-feira, lá junto à delegação do Brasil em Moscou, delegação que chegou ontem, né? Eles se apresentaram hoje, já tem 13 jogadores. Você não falou do Corinthians. Não, mas o Corinthians é notícia internacional. Na próxima sexta-feira, a equipe comandada pelo técnico Tite disputa amistoso com a Rússia. O primeiro Bragantino. Deixa eu terminar aqui, Ciro. O primeiro treino preparatório está marcado para as 9h30 da manhã lá, 15h30, 3h30 da tarde, horário de Brasília. É bom lembrar que o Alexandre, o Douglas Costa, Renato Augusto, Neto, William, José, Gabriel Jesus, Ederson e Fernandinho foram os primeiros que chegaram lá em Moscou. O trio formado por Alisson, William e Roberto Firmino desembarcou em Moscou ontem à noite e hoje nós temos aí 13 jogadores. Os demais convocados serão esperados ao longo do dia. Nós estamos dando a informação esportiva, porque hoje nós não teremos imprensa esportiva, né? O pessoal está de folga, só nós estamos trabalhando, Ciro. Só nós, né? Só nós estamos trabalhando. Mas é interessante esses dois amistosos, que nós vamos ver a nossa seleção sem o Neymar. O que vai acontecer com ela? Bom, mas eu de novo, né? A gente fala, peca pela boca, né, doutor? A gente peca pela boca. Mas já que o Ciro falou, ontem o Corinthians deixou o Bragantino ganhar 3-2, né? Mas também o São Paulo perdeu para o São Caetano de 1-0. E o grande Palmeiras. O Santos empatou. E o Palmeiras ganhou. O único que ganhou fora foi o Palmeiras. Mas jogou contra quem, Ciro? Contra o Novo Horizontino. Novo Horizontino. Que é o melhor do interior. O
A melhor campanha do interior foi cair com o grande Palmeiras. Mas o grande problema, assim, eu penso o seguinte, sem querer ser comentarista, entrar na área do pessoal da imprensa esportiva de forma nenhuma, mas pela experiência que a gente tem transmitindo vários jogos ao longo da nossa carreira, da nossa jornada, né, profissional, eu penso que São Paulo, Santos e Corinthians entraram ganhando de 4-5-0. E acabaram encontrando uma resistência que não esperavam. O único que entrou respeitando o adversário foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras, exatamente. Mas por quê? Porque sabe que quando chegar perto do Corinthians não vai ter Palmeiras. Bom, o Palmeiras está nos lembrando agora uma fase do Corinthians nos anos 60 e 70, que ele foi apelidado de arroz brejeiro. Ele crescia, o periquito comia. Agora o Palmeiras está reeditando isso. Não, mas nós fomos campeão há 2 anos atrás. E o Gavião vai comer. Bom, mas voltando ao problema não tem jeito, da violência. É corintiano mesmo. Sabe, Ciro, sabe, Valéria? Daqui a pouco o Ferreira vem aqui, vem falar do Flamengo daqui a pouco, de novo. Nós temos que mudar logo de assunto, por favor. Voltando ao tema de corrupção e violência. Não pode falar do futebol, é brincadeira, vamos lá. Não, mas para não esquecer. Ele não fala, é o corintiano. Bom, não, é que o time do Fábio Carilli ficou marcado pela força de conjunto, né? O Paulistão ano passado foi invicto, o Brasileirão também. Nós perdemos grandes nomes, né? O Jô, perdemos no ano nós desfizemos e montamos o time 3 vezes. 3 vezes. Estamos muito bem demais. Clube no mundo tem essa capacidade. Mas voltando então. Essa foi do Carilli, né? Voltando ao tema da corrupção e violência, a culpa disso é simplesmente a letra P. P. De povo. Não. Não. A impunidade é que gera a imunidade. Sim. Então, se você tirar o P, exatamente. O brasileiro, de tanta impunidade de que são premiados no judiciário, eles apostaram na imunidade. Por exemplo, Maluf deve estar desesperado. Meu Deus, o que aconteceu? Eduardo Cunha, Garotinho, Zé Dirceu. Por quê? Palocci. Palocci. Eles apostaram sempre na imunidade, advinda da impunidade. E, de repente, surgiu aí um Sérgio Moro, aí já veio um Beltrão, o Fachin está mais ou menos direcionado. A Carmen Lúcia está dando um exemplo de pulso forte. A Raquel Dodge também. O pessoal esperava uma forma diferente dela atuar. Está atuando de forma firme. Vem aí a Raquel, né? Então... Inclusive, a Raquel, ela foi indicada, ela foi a segunda colocada na lista tríplice, né? Indicada pelo presidente Michel Temer, né? Contra aquilo que o ex-procurador tinha proposto. Que viria da ala Sarney, né? Exato. E, na verdade, ela está se mostrando firme, realmente correta. Então, a culpa é a extração da letra P. Foi para... Trouxe a imunidade. Mas esperemos que haja mais Moros por aí. Bom, a solução... A gente percebe que essa geração que está vindo aí está modificando realmente tudo, né? Tá. A solução brasileira, se eu tivesse a vara de condão, eu falaria o seguinte: a solução brasileira é acabar com 3 partidos, o PT, o MDB e o PSDB. Se você acabasse com esses 3 partidos, com a influência desses 3 partidos, eu acho que o Brasil melhoraria. Mas sabe qual é o grande problema, Ciro? Se você acaba com esses partidos, esses caciques migram para outra sigla. Vai. Hoje nós estamos vendo aí essa janela que foi aberta. Siglas, essa janela que foi aberta, quantos passarinhos voaram? Deveria ter uma lei que falasse assim, só pode ter 5 partidos. Uma posição liberal, quer dizer, são aquelas pessoas que acham que tem que avançar. Uma posição conservadora, que são aquelas que acham que tem que... tem que haver, tem que haver o conservadorismo. Um pessoal de centro que tem que ficar como está, e mais 2 ou 3 possibilidades. Sim, inclusive, claro que não é divulgação, não é nada, mas nós tivemos aqui representante do Partido Novo, né, chamado Novo, que se propõe realmente a essa mudança, né? Porque você só vai poder ser candidato se você não tiver um cargo eletivo, não tiver tido um cargo eletivo e não está sendo proprietário, né? Na verdade a forma é essa mesmo. Você não está sendo aí trabalhando, vamos colocar dessa forma, em nenhum cargo eletivo.
Se você não estiver participando da política em termos de cargos eletivos, você pode ser candidato pelo partido. Aliás, a proposta é essa, vamos ver até onde vão aguentar. Aliás, é interessante que agora parece que nós estamos entrando numa fase de Estados Unidos. Eu sempre digo que os Estados Unidos, os candidatos a presidente, candidatos políticos, o camarada fica rico e depois se vira político. E aqui o Dória ontem, ele foi aclamado para ser candidato a governador de São Paulo. Com toda ele não precisa de dinheiro, mas tem veja dinheiro bem, Ciro, suficiente. ele foi eleito prefeito de São Paulo. No meio do mandato, ele quer ser governador. Não é bom isso, né? O Serra já mostrou isso. O Serra fez isso e outros fizeram isso também, não é bom. Ele podia esperar um pouquinho, tem vereadores que são eleitos para ser vereador e vira secretário e leva um posto para ser vereador ele deveria ter feito o seguinte, como foi feito na Argentina. O prefeito de Buenos Aires acabou sendo o presidente da República, o Macri. Ele era prefeito de Buenos Aires. Quer dizer, de prefeito você pode terminar o mandato. Ponto final no nosso programa hoje, né? De forma muito gostosa, mais uma vez, dentro desse feriado de São José, feriado em São José dos Campos e em outras cidades, 19 de março. Doutor Vedano, obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua simpatia, pela sua amizade. Estamos aí com os microfones sempre abertos. Eu sou quem agradeço, embora hoje estejamos assim comemorando o prêmio que demos ontem para o Bragantino. Ciro é um dos antes que está feliz, mas a quarta força será a primeira. Ciro, um bom dia a todos, aos ouvintes e a vocês dois. Muito obrigado. Bom dia, Ciro, mais uma vez. Obrigado pela presença. Olha, eu queria só dar mais dois palpitinhos rápidos. A primeira coisa é o seguinte, em maio teremos um projeto de empreendedorismo aí, um congresso de empreendedorismo, onde estará a mulher do Obama e a Nicole Kidman. Uma vai ganhar $750 mil e a outra $250 mil. Quem banca? Eu não sei quem vai bancar. Provavelmente são as firmas americanas que existem aqui no Brasil. A segunda notícia que é interessante para o povo saber é o seguinte, terminou uma fase de briga jurídica da fortuna da Marília Pêra. Ela tinha 40 milhões de dinheiro e o ex-marido dela queria 50%, mas ele vai ter 12,5%, só foi dado como 12,5% só, e os filhos da Marília Pêra que terão o resto. Que bom, hein? Notícia importantíssima. Nós repercutimos bastante aqui a presença do ex-deputado federal, ex-prefeito de São José dos Campos, Carlinhos de Almeida, no último sábado, no Povo no Rádio. E se você quer ouvir de novo, você perdeu o programa ou quer ouvir mais uma vez, o Povo no Rádio será reprisado na íntegra amanhã, terça-feira, às 21 horas, pela Rádio Clube do Vale. Anotei, www.radioclubedovale.com.br e estamos terminando mais um Super Jornal. Jordão, um forte abraço a você, um abraço a você que nos prestigiou com a sua audiência. Amanhã, querendo Deus, 8 horas, estaremos juntos mais uma vez com o Super Jornal. Agora em rede com a Rádio Clube do Vale e o programa Francisco Risse. Um abraço, Risse, a você. Jornal, oferecimento da Cooperativa de Laticínios de São José dos Campos, leite e produtos Cooper. E Sicredi, quem coopera, cresce. Raquel queria comprar um enxoval para o seu futuro bebê. Aí foi no Sicredi, fez uma poupança programada e... Faça uma poupança programada no Sicredi. Quando vê, realizou. Programe o valor e a data para que mês a mês o dinheiro entre automaticamente. Sicredi, gente que coopera, cresce. Leite. Leite é pasteurizado resfriado e pasteurizado é Cooper. E leite pasteurizado é mais rico em nutrientes e mantém os lactobacilos vivos, porque seu processo eleva a temperatura do leite a 75 graus por 20 segundos, matando somente os micro-organismos maléficos à saúde e mantendo todos os benefícios. Enquanto os leites que ficam fora da geladeira são esterilizados e mantêm todos os lactobacilos e diminui os demais nutrientes e vitaminas. Prefira sempre o que está na geladeira. E não esqueça, pasteurizado é Cooper. Leite e produtos Cooper. 80 anos de tradição.
na sua noite, uma sucessão de grandes sucessos de um dos maiores nomes da nossa música, Moacir Franco. Eu Nunca Mais Vou Te Esquecer. Todo sábado às 9 da noite. Reprise domingo às 6 da tarde. No Prato Quente Restaurante, você tem atendimento self-service com grande variedade em misturas, saladas, acompanhamentos e todas as quartas e sábados a deliciosa e tradicional feijoada. Convênios com diversas empresas. Utilize nosso serviço de Disque Marmitex. Ligue 12 4141 0400 ou pelo nosso WhatsApp 99797 4957. Aceitamos seu cartão Mastercard, Elo, Visa, Vale Refeição e Vale Alimentação. Prato Quente Restaurante, Rua Siqueira Campos, 507, Centro, São José dos Campos, São Paulo. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. De agora, o programa Francisco Risse. Programa Francisco Risse. Muito bom dia, começando ao vivo nesta quarta-feira, 31 de janeiro, mais uma edição do programa Francisco Risse, aqui pela Rádio Clube do Vale. A partir de agora, o WhatsApp está liberado para receber a sua participação através do número 981865698 DDD 12, repetindo 981865698 DDD 12, lembrando que estamos em rede com a Rádio e TV Imprensa e vamos juntinhos até o meio-dia com o programa Francisco Risse. Daqui a pouquinho tem o resumo das novelas, tem também a previsão do seu signo no horóscopo do dia, tem notícias também daqui a pouquinho aqui no programa Francisco Risse pra você, viu? E agora tem Tiago Brava cantando Dona Maria. Programa Francisco Risse. Tiago Brava, um violão, uma catuaba e o Jorge. Fala comigo! Bora, Tiagão! Assim, ó. Me desculpe vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta. Mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito, e o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho no céu, que Deus pintou e jogou fora o pincel. Só agora, Tiagão. É tu, Jorge, vai! Bora, Dona Maria. Segura tu, minha. Goiás. Me desculpa vir aqui desse jeito. Me perdoa o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta. Mas faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito, e o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia,
desculpando a ousadia. Essa menina é um presente no céu que Deus pintou e jogou fora o pincel. Uá! Dona Maria